Imagina que eu tenho alguns squads. Eu tenho um squad que trata o teu dado cadastral como cliente. E aí eu tenho um serviço que, através do teu CPF, me retorna teu nome e seu endereço. Certo? O Suave, ele trabalha num outro squad, onde ele vai me dar os pedidos que eu fiz, que aquele cliente com aquele CPF fez. Beleza? Então ele tem lá um endpoint, onde eu passo o CPF, ele vai me dar os últimos pedidos. E o Valdir trabalha num outro squad, onde eu vou ter, sei lá, o faturamento. Se foi pago ou se não foi pago. É uma boa prática, por exemplo, você tem um serviço, ele tem outro serviço, ele tem outro serviço. Eles são complementares e eles têm a mesma chave, por exemplo, que é o CPF do cliente. É uma boa prática se eu tenho uma demanda de negócio, onde eu vou ter uma API, que eu preciso trazer através desse serviço o teu nome e teu endereço, os teus pedidos e os teus faturamentos, eu implementar dentro do API Gateway uma composição onde eu chamo o teu serviço, pego um retorno, chamo o serviço dele, pego o retorno, chamo o serviço dele e faço componho um payload único e devolvo para o cliente, sabe? Porque isso teoricamente, isso estimula, e aí estou falando teoricamente porque para a gente discutir, isso estimula o desacoplamento, porque eu estou trabalhando 3 serviços totalmente desacoplados, e eu estimulo também o reuso. Sim. Você tem o teu serviço, ele tem ele, e beleza, eu estou agregando esses 3, fazendo uma composição para fazer uma entrega maior. Qual a opinião de vocês? Eu vou deixar primeiro o Suave in the Nave responder. Suave in the Nave. Suave in the Nave. Cara, no Gateway não faz o menor sentido você fazer uma composição dessa. Eu acho que a gente tem que voltar na base primeiro, né? Você falou do Facade, o Facade é um design pattern utilizado no desenvolvimento. Mas a base dele, cara, é um dos princípios do Solid ali, entendeu? Pô, você tem as suas aplicações que tem a responsabilidade única ali, que a dele é entregar CPF, a minha entregar telefone e a dele entregar o valor, sei lá, qualquer coisa assim. Aí você tem o gateway ali no meio, que é uma interface, cara. Ela só vai te ajudar. Para ela não interessa o que está acontecendo ali atrás e para ela não interessa para quem ela está entregando necessariamente. Quem tem que cuidar disso é quem está chamando, sabe? Você vai colocar numa aplicação que é abstrata, que ela tem uma responsabilidade muito bem definida, que é só de fazer o transporte daquela informação, uma responsabilidade que não é dela, cara. Isso pode trazer problemas. Lock-in tecnológico, lock-in de produto, normalmente. Antes de passar pro Valdir para ele, eu vou botar mais um... Eu tô me estranhando. Mais um dedo na ferida. Mais um dedo aqui que eu tô fazendo o papel do advogado do diabo. Se a gente estiver trabalhando com o API Gateway somente para rota e transporte de informação, qual a diferença dele de um Camel, por exemplo? Eu poderia usar um Camel só para isso. Eu acho que depende. Não sei responder. Vai lá, Viking, por favor. Eu acho que depende. Eu sei responder, gostei. Eu acho que depende, é muito tipo, não sei. Aí me fudeu, não sei. Outro dia eu tava... Prepare-se para os debates governamentais. Lá, né, conversando com uns amigos meus. Inclusive, o Fernando Tavares, né, ele participou aqui do podcast também. Quem quiser... Abraço, Fernandão. Papel do Tech Lead, procura aqui no feed. Fernandão participou de um puto episódio conosco. Boa. A gente tava conversando lá, né? E aí ele falou, resposta padrão do arquiteto, né? Depende. Mas é assim, e a empatia com quem tá ouvindo esse depende, né? O cara fica pensando, filha da mãe, né, bicho? Tá me enrolando. Depende do quê, cara? Então, essa é a minha resposta, né? Depende do quê, né? Quais são os pontos chaves que te ajudam a decidir, né? Eu acho. E aí, né? É que no fundo, só para defender aqui, que o depende é que não tem resposta 100% certa. Nunca. Mas tá próximo, contexto, né? Vai depender do contexto, vai depender de um monte de coisa. O que, assim, a tua pergunta antes de tentar aí, eu sabia que ia se perguntar, eu vou responder lá depois disso aqui, tá? Porque eu sabia o que você ia perguntar, já só pelo caminhada das coisas. Mas assim, eu vou até... Não discordar do Suave and the Nave, mas assim... Mas pode discordar, porque aqui a gente não é nada combinado, aqui é debate. Não, mas o que acontece? Tua pergunta é muito boa. E ela tem uma ótica, como eu falei assim, depende no contexto, né? Então, assim, o contexto é quem fala tudo. Então,
Se eu estou usando um API Gateway, vamos pegar um API Gateway que é só proxy, né? Que é até uma divisão que a gente vai fazer daqui a pouco. Existem APIs Gateways e APIs Managers. Então, são dois monstros diferentes. Então, vamos pegar um API Gateway. O Amazon AWS API Gateway, ele é um proxy. Então, assim, o que ele se pretende ser é um cara que pega a rota. Ah, você quer isso aqui? Ele vai ser o garçom. Ah, você quer isso aqui? Tá bom. Pega aqui, tá aqui. Você tem um token do Cognito? Tem. Me dá aí que eu vou ver. Ah, tá ok? Tá. Então, toma aqui a aquisição. Acabou. Porém, existem outros gateways que eles têm a capacidade de composição. Então, se você tiver uma arquitetura de microserviço, e aí a gente depende muito da arquitetura de microserviço, onde você tem uma camada de core microservices, e você tem um business microservices, então você vai ter duas camadas de microserviços na sua organização. O core microservice eu comparo como se fosse uma... Você não tem, se você mesmo que você abre uma HP, uma calculadora HP, você não tem uma fórmula de derivada, uma fórmula de segundo grau ali, você não tem um botão, resolve a equação de segundo grau. Você tem os operadores para te levar a resolver um cálculo ali com ele. Então, ou seja, cada operação ali é um microserviço, é um core microservice. O que vai definir a fórmula é como você compõe, como você usa aqueles caras ali. Então, só para a gente concluir. Então, se você tiver um gateway que te permita fazer esse tipo de coisa, te permita manter essa, vamos dizer assim, essa idempotência, essa questão de eu não ter uma compatibilidade ou retrocompatibilidade, uma dependência tipo que cíclica que vai me gerar problema no futuro, onde eu consiga ter essa camada aqui de business microservices no meu gateway, pode ser um negócio bacana. Por exemplo, tem um API Gateway, por exemplo, que chama o KrakenG, que não é muito popular. Ele é desenvolvido pelo pessoal lá de Barcelona, lá na Espanha, que ele tem a capacidade de fazer o que você perguntou antes, que é o BFF. Então, ele tem o que ele tenta resolver? Talvez você vai... Não sei se aqui tem na tua pauta, deve chegar o GraphQL, né? Daqui a pouco. Que é só surpresa aqui no meu pauta. Sim. Mas o que o GraphQL ele tenta resolver, né? Ele tenta, com uma única request, trazer tudo ali que você precisa. Então, uma ótima implementação de BFF, que é o Back-end for Front-end. Então, você tem, por exemplo, uma aplicação React, é um porre, você tem que fazer lá 1000 promises para você tratar 3 endpoints, para você poder saber, um responder primeiro que o outro, tudo mais e tal. Então, você manda um request, só trouxe tudo mais. Então, o BFF resolve esse problema. Então, o Kraken, ele é, por exemplo, um gateway que ele tem essa funcionalidade. Assim, eu quero chamar 3 serviços e um deles é XML. Eu posso dizer assim, olha, tudo que voltar para mim é JSON. Ele faz esse papel para a gente. Só que eu caio na camada do lock-in. Se eu quiser sair do Kraken e ir para o Kong, o Kong eu vou ter que fazer alguma coisa em Lua, alguma coisa do tipo que me dê essa funcionalidade que talvez eu não tenha isso nativo. Aí é uma coisa que você não tem como fugir, porque você vai ter que lidar com isso, porque você vai ter que fazer algum tipo de desenvolvimento. Sim. Né? Por isso que é o depende. Exato. Tudo tem um preço, né, e tudo tem um benefício. Mas eu já vi clientes falando assim, cara, eu vou ficar alocado com essa nuvem, com essa solução, porque eu quero entregar o negócio rápido. Depois... eu penso que eu vou fazer o melhor. É que você deu um caso muito específico, né? Por exemplo, o cara pega um payload XML, ele trata ele, pode fazer uma filtragem, por exemplo, um BFF, né? Porque uma das grandes vantagens do BFF é a eficiência de rede, por exemplo, para mobile. Você tem um serviço que te retorna todos os teus dados. Eu preciso todo o teu nome. E que é uma coisa que o GraphQL tenta resolver. Né? Para que eu vou retornar um serviço com 100K de payload dentro de uma rede mobile, se eu posso retornar tipo 5K com o teu nome só, por exemplo. Né? Então o BFF ele faria isso. Aqui aí você dá um ponto muito específico, mas eu vejo uma aplicação prática sem tanto processamento de, por exemplo, deixa eu melhorar o exemplo que eu dei antes. Eu consulto o teu... uma compra. Você é um cara que faz um squad de uma compra. Você me dá só um detalhe daquela compra, com base no CPF do cliente. O Arthur, ele me dá um serviço que com a chave do produto, me dá o status do produto. Só que essa chave depende da chamada que eu vou fazer para você com o CPF. Então eu pego o seu CPF, vejo qual é a tua compra, vai me retornar um payload que tem a chave que eu vou mandar para o serviço dele. Se eu tenho serviço encadeado daí. Eu tenho um serviço encadeado. E aí eu posso ter uma composição baseada nisso, claro. Tem toda uma complexidade de tratamento de erro, porque pode dar um monte de merda nesse processo, né? Mas, eventualmente, eu posso reaproveitar alguns serviços aqui no meio do caminho que, tipo, eu chamo aqui, eu pego a chave daqui, chamo lá, componho um payload único e devolvo para um mobile, por exemplo. E aí, pegando o gancho do Camel que você falou, o Camel é um framework de integração super popular, já tem anos e anos de mercado.
ele poderia fazer esse papel e expor essa complexidade como um novo endpoint, como uma nova rota que poderia estar exposta no API Gateway. Então, é um modelo de implementação totalmente válido também.